Olá, meu irmão, minha irmã, graças, saúde e paz. Aqui estamos de volta nesse programa Razões da Fé, dando sequência ao nosso estudo sobre a doutrina da Igreja, falando sobre a primeira parte do Catecismo, que versa sobre o símbolo apostólico, a nossa fé professada, e dando continuidade à reflexão sobre o relato da queda, o pecado original, o parágrafo 7º. E para este nosso encontro, nós damos sequência no número 396. O pecado original, a liberdade posta à prova. Lembremos-nos, um ato livre. Deus dotou os seres puros, os anjos, e a nós, criaturas humanas, de liberdade. Alguns anjos livremente se opuseram a Deus, caíram e incidiram invejosamente e tentaram os primeiros pais, que também livremente pecaram. E aí o relato do Gênesis, sobretudo o capítulo 3º, falando como é a explicação teológica do autor sagrado de como o mal entrou no concurso da criação. Ok? Então, o pecado original, o pecado das origens, o pecado fundacional, é a liberdade posta à prova. Deus criou o ser humano à sua imagem e o constituiu em sua amizade. Isso aqui é muito importante também enfatizar. Toda a criação, todos os elementos da criação são feitos por querer divino. Né? Do mais oculto ou anônimo ser da criação até chegar a nós, seres humanos, tudo é feito por amor e perfeição de Deus. E para com tudo que Deus criou, diz o texto sagrado, Deus viu que tudo era bom. Então Deus tem uma afeição pela criatura, pela criação. Contudo, da criação toda, ele traz consigo uma criatura em especial, que somos nós, seres humanos. Nos fez a sua imagem e nos constituiu em sua amizade. Inclusive, vai explicar a igreja, a partir da escritura e da tradição, os primeiros pais, eles foram criados mortais. Sim. Como toda criatura, nós sempre tivemos princípio, meio e fim. Sempre. Porém, enquanto a criação estava vivendo a comunhão com Deus, a criação, também o ser humano, foram imunes à mortalidade. Ou seja, embora mortais, nós fomos, à época do paraíso, da comunhão, privados da experiência da morte. E seria assim para todo século, para todo sempre, sem fim, amém. Mas, quando a criatura, no caso o ser humano, livremente desconfia do amor de Deus e rejeita a proposta de Deus, rejeitou também essa amizade e rejeitou também os frutos dessa amizade, dentre esses frutos, a preservação da morte. Ou seja, os primeiros pais foram preservados da experiência da morte. Quando então rejeitaram isso, eles experimentaram a sua realidade criacional e criatural, e por isso então, vai dizer ao texto do Gênesis, eles iriam ter que suar para conquistar o pão de cada dia, teriam que sentir dor, no caso das mulheres, para gerar novos filhos, e iriam fenecer, iriam morrer. Isso nos faz entender justamente isso aqui. Feito à imagem
e o constituiu em sua amizade. Criatura espiritual, o ser humano só pode viver essa amizade como livre submissão a Deus. Novamente, relembremos aqui o argumento da tentação, né? E sereis como Deus. Quando nós vivemos nessa livre submissão a Deus, o que está se estabelecendo? A minha consciência de criatura me leva a ter a consciência de que Ele é Criador. Ora, o Criador é sempre maior que a criatura. Isso não nos pode melindrar, nos fazer, poxa, eu sou inferior, não valho nada. Vale sim. Fomos feitos por amor. Só que somos criatura, Ele é Criador. Então isso tem que ser uma coisa muito consciente. E isso deve gerar em nós essa livre submissão a Deus. Mas a tentação atingiu justamente aí. Quando e sereis como Deus, fez com que nós nos rebelássemos. Eu digo nós, no sentido de gênero humano, né? Nós rebelássemos e fizéssemos uma oposição a Deus. Aí rompeu, se estabeleceu a ruptura. É isso que expressa a proibição feita ao ser humano de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, com certeza morrerás. A árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2:17, evoca simbolicamente o limite intransponível que o ser humano, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. Lembra que eu estou sempre falando isso? Desconfiaram do amor de Deus? Se eu confio em Deus, lembremos lá do último programa, toda angústia, toda dúvida tem um grau de ateísmo. Então, quando eu começo a desconfiar, achando que Deus tem muita coisa, Deus não está olhando para a minha prece, eu estou desconfiando, está gerando em mim uma ruptura. Uma ruptura. Por quê? E por isso que muitas vezes nós, seres humanos, tomamos atalhos e desvios. Por isso que muitas vezes nós queremos dominar o futuro. O que é a leitura de mãos? O que é a leitura de carta, de búzios? O que é a consulta a mortos? Se não o desejo de não sermos criaturas, mas de sermos deuses e de termos em nossa mão o futuro nosso e dos outros? Ledo engano. Por mais que projetemos, por mais que nos organizemos, isso não é pecado nenhum. Temos que nos projetar, temos que nos organizar. Nós somos limitados. Nós somos limitados, embora a tentação nos iluda ao ponto de nos fazer achar de que poderíamos, comendo aquele fruto, desconfiando de Deus, desobedecendo, ser como Deus. Mas não. Então a Deus, Criador, cabe conhecimento de todas as coisas. A nós, a livre submissão a Ele, confiando de que Deus não é um Deus mimado, que fica brincando com as pessoas. Não. Esse não é o Deus que nós cremos, esse não é o Deus de Jesus Cristo. O nosso Deus não fica no seu trono glorioso dizendo, este vai sofrer, aquele não, aquele vai... Não. Deus quer tudo para todos. Tudo que nós vemos de desigualdade, de afrontamento, de violência, é tudo concurso das escolhas que fazemos. O mal escolhido gerará em nós consequências malignas. E aí vemos o desequilíbrio. O reino de Deus é isso.
É a graça dele em nós e no nosso meio, na criação, para que um dia esse reino seja pleno, ele seja rei, de fato voltemos à submissão e possamos construir novos céus e nova terra. Então Deus não fica lá na sua glória dizendo, olha, você vai sofrer, o seu carro vai quebrar, a sua... Não, gente. Você vai ter essa doença. Não, gente. Não, não. Ele sabe de todas as coisas, é verdade. Mas ele respeita a nossa liberdade. Isso aqui é fundamental, porque senão, se eu creio no Deus que joga com os outros, eu começo a jogar com os outros também. Porque Deus, essa imagem de Deus, vai legitimando minhas ações. É muito mais fácil crer num Deus que castiga para que eu possa castigar o outro. É muito mais fácil crer num Deus que age de violência para eu poder agir de violência do que crer num Deus com paixão. Num Deus de misericórdia, num Deus de acolhimento. O interessante é que muito mais facilmente eu quero ser acolhido e muito dificilmente eu quero acolher os outros. Não estou falando para você, não. Estou falando para mim. Isso é para mim. Para mim. Para mim. O ser humano depende do Criador. Está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. Ser livre não é fazer o que eu quero, não. Ser livre não é viver na libertinagem. Não é ter consciência dos nossos limites. Não é entender que isso é um bem e não um mal. Ser uma pessoa limitada é a nossa condição. O primeiro pecado do ser humano. O ser humano, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. Olha só. Deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. E abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. De tudo ele poderia comer, mas quis comer justamente o fruto do conhecimento do bem e do mal. Nisso consistiu o primeiro pecado do ser humano. Romanos capítulo 5. Todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Vamos lá? Desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Neste pecado, o ser humano preferiu a si mesmo e não a Deus. Com isso, menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Constituído em estado de santidade, o ser humano estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, o divisor, quis ser não divinizado, ou seja, quis ser não alvo de Deus para conosco, mas queria ser ele mesmo, homem e mulher, queriam ser eles mesmos a fonte de sua divinização. Olha só. Não queriam a submissão a essa ação de Deus que nos leva à sua amizade e à sua comunhão. Queriam que eles mesmos, como nós ainda hoje queremos, vez ou outra, ter as rédeas e nos tornar deuses. Continua o texto, mas pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus. E antepondo-se a Deus, não segundo Deus. Vão dizer para nós aí, São Máximo o confessor. A Escritura mostra as consequências dramáticas dessa primeira desobediência. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. Tem medo deste Deus, do qual fizeram uma falsa imagem, a de um Deus enciumado de suas prerrogativas.
Ah, então ele está ali escondendo o ouro para ele. Então Deus sabe que nós poderíamos também ser deuses e fica escondendo isto. Ah, esse Deus, vou te contar, viu? Bem que eu sabia, eu estava percebendo isso. A desconfiança vai gerando em nós este afastamento, esse afastamento de Deus. E aí acontece o que aconteceu, né? A harmonia na qual estavam, estabelecida graças à justiça original, está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. Gênesis 3:7. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. Que era a harmonia, agora se reveste um tentando dominar o outro. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o ser humano estranha e hostil. Se antes poderíamos viver na harmonia entre os seres, agora vivemos nessa hostilidade, com medo de tudo. E daí a promessa, a profecia de Isaías, de que o lobo e o carneiro vão dormir juntos, tocaremos a mão na toca da serpente, é justamente o desejo de que no Messias um dia voltemos ao paraíso. E oxalá Deus, voltaremos. Por causa do ser humano, a criação está submetida à servidão da corrupção. Ou seja, também o mal entrou na criação. Por isso que nós vemos os desequilíbrios, as intempéries, etc. e tal. Porque também a criação como um todo experimentou os efeitos da desobediência do ser humano. Enfim, se realizará a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. Qual é? O ser humano voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade. 503, Romanos 5:12. Ou seja, fomos feitos mortais, mas não conhecíamos a morte, porque Deus nos havia constituído em sua amizade. Mas com a desobediência, nós agora conhecemos o rosto da morte. Só que essa morte, por um tempo, ficou como castigo, como fim, mas em Cristo Jesus, que ressuscitou, a morte para nós que cremos não é mais fim, mas a passagem para a vida plena, para o paraíso de onde viemos, para onde voltaremos. A partir do primeiro pecado, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. Aí começamos a ver no próprio Gênesis o fratricídio cometido por Caim contra Abel, ou seja, um irmão matando outro irmão, a corrupção universal em decorrência do pecado. Na história de Israel, o pecado se manifesta frequentemente e, sobretudo, como infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão da lei de Moisés. Mesmo após a redenção de Cristo, o pecado se manifesta de muitas maneiras entre os cristãos. Por quê? Porque estamos caminhando nas estradas deste mundo rumo ao céu, e aquilo que foi conquistado a preço de cruz, nós só iremos viver plenamente no paraíso. O que São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8, fomos salvos na esperança. Contar com a graça de Deus e nos esforçar diariamente para sermos conformes àquilo que Deus deseja para nós. A Escritura e a tradição da Igreja não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do ser humano. Vejamos o que diz o documento Gaudium et Spes, Alegrias e Esperanças, que está no Concílio Vaticano II. O que nos é manifestado pela revelação divina concorda com a própria experiência. De fato, o ser humano, olhando para o seu coração, descobre-se também inclinado ao mal.
e mergulhado em múltiplos males que não podem provir de seu Criador, que é bom. Lembremos-nos, na estrada da teologia bíblica, da teologia da igreja, o mal entra por conta da desconfiança dos primeiros pais. O mal entra porque os pais preferiram a si mesmos a Deus. Então não é uma criação de Deus o mal, mas uma rejeição ao que Deus criou, que estabelece a presença do mal. Muitas vezes, recusando-se a reconhecer Deus como seu princípio, o ser humano destruiu a devida ordem em relação ao fim último e, ao mesmo tempo, toda a sua harmonia consigo mesmo, com os outros seres humanos e com as coisas criadas. Consequências do pecado de Adão para a humanidade. Todos os seres humanos estão implicados no pecado de Adão. São Paulo o afirma. Pela obediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora. Romanos 5. Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado a morte, e a morte passou para todos os seres humanos, porque todos pecaram. Se não por participação, como Adão e Eva, mas por propagação vindo deles. A universalidade do pecado e da morte, o apóstolo opõe à universalidade da salvação em Cristo. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os seres humanos, assim a justiça de um só trouxe para todos a justificação que dá a vida. É assim que Cristo será entendido como o novo Adão. Seguindo o pensamento de São Paulo, a Igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os seres humanos e sua inclinação para o mal e para a morte são incompreensíveis, a não ser referindo-se ao pecado de Adão e ao fato de que ele nos transmitiu um pecado que por nascença nos afeta a todos e é morte da alma, como vai falar a Igreja no Concílio de Trento. Em razão dessa certeza de fé, a Igreja ministra o batismo para a remissão dos pecados, mesmo às crianças que não cometeram pecado pessoal. Bom, vamos explicar algumas coisas. Então, os primeiros pais pecaram, então todos também pecarão. Cristo é o Salvador e sua morte salva a todos. Antes dele, contemporâneos a ele e depois dele. Todos. Para isso, uma adesão. Eu tenho que acolher. E ele, então, habitar em mim e me fazer viver a vida de salvos. Essa graça chega para nós ordinariamente, ou seja, de forma comum, de forma compreensível, de forma razoável, pelo batismo. Existem outras formas? Sim, mas serão outros momentos, vamos falar sobre isso. Mas a forma ordinária é o batismo. E o batismo chega para nos lavar da mancha original. Lavou. Porém, aquela nódoa que não sai, ficou. E todos nós vemos aquela nódoa na roupa. Já lavamos. A nódoa ficou. Ou seja, estragou o tecido, a inclinação. De modo, então, que ao sermos lavados nas águas do batismo, a graça vem e habita em nós e vai nos ajudar para que essa nódoa não estrague o tecido, não sejamos estragados. São as chamadas ações pessoais. E aí a gente volta ao texto. As crianças, por que elas são batizadas? Porque elas também fazem parte desse gênero pecador, pecaminoso, melhor dizendo.
mas ainda não cometeram pecados, porque não têm consciência, são crianças. Mas, para serem lavados da antiga culpa, no Cristo, a graça recebida, e para que essa graça já habite neles, para que quando das tentações futuras, eles tenham a força e a luz da consciência para lutarem contra as tentações e se caírem, descobrirem com a graça de Deus o caminho de volta. Por isso que a igreja, desde os tempos bíblicos, passando pelo tempo eclesial, sempre entendeu que é possível batizar as crianças e transmitir a elas, assim, a graça do batismo, a graça que Cristo conquistou para nós. De que maneira o pecado de Adão tornou-se o pecado de todos os seus descendentes? O gênero humano inteiro é, em Adão, como um só corpo de um só ser humano. Isso vai dizer para nós São Tomás de Aquino, quando ele fala sobre as questões da disputa do mal. Em virtude dessa unidade do gênero humano, todos os seres humanos estão implicados no pecado de Adão, como todos estão implicados na justiça de Cristo. A transmissão do pecado original é, contudo, um mistério que não somos capazes de compreender plenamente. Sabemos, porém, pela revelação, que Adão havia recebido a santidade e a justiça originais, não exclusivamente para si, mas para toda a natureza humana. Ao cederem ao tentador, Adão e Eva cometem um pecado pessoal. Mas este pecado afeta a natureza humana, a qual eles transmitirão em um estado decaído, diz o Concílio de Trento. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça originais. Por isso, o pecado original é denominado pecado de maneira analógica, por comparação. É um pecado contraído e não cometido, um estado e não um ato. Como eu falei há pouco, nós não estávamos lá e cedemos à tentação. Foram os primeiros pais. E assim como os pais, no mundo da genética, digamos assim, transmitem seus elementos para os seus filhos e assim sucessivamente, os primeiros pais transmitiram a nós aqui uma linguagem simples, estou usando uma linguagem simples, né? Transmitiram a nós também os efeitos dessa rejeição da santidade e da justiça original. Embora próprio a cada um, o pecado original não tem em nenhum descendente de Adão caráter de falta pessoal. O fato de eu ter sido gerado nesse pecado original não me faz pecador como Adão, não. Mas a partir da consciência e do meu fechamento a Deus, eu posso me tornar um pecador, e às vezes um pecador inveterado que não quer mudar, como assim aconteceu com Adão. Por isso é tão importante o conhecimento de Deus, a sua palavra, da abertura, para que em nós consigamos ver vencido o pecado e enaltecido a graça. Consiste na privação da santidade e da justiça originais. Mas a natureza humana não está totalmente corrompida. Ela está ferida em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento e ao poder da morte, inclinada ao pecado. Essa propensão ao mal é chamada concupiscência, termo esse que vai dar pano para manga, mais à frente falaremos. O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e faz o ser humano voltar para Deus. No entanto, as consequências de tal pecado sobre a natureza, enfraquecida e inclinada ao mal, permanecem no ser humano
e o incitam ao combate espiritual. Nós já estamos quase concluindo, vamos já falar e assim concluir com o duro combate. Recebemos a graça, mas nossa natureza continua inclinada ao mal. O que acontece? Vivemos aí nessa tensão entre aquilo que devemos ser, que Deus deseja para nós, e aquilo que a nossa natureza nos puxa com a concupiscência. Isso será ao longo da nossa vida, até que experimentemos a morte biológica, para assim vivermos plenamente em Deus. Aqueles e aquelas que aderirem, acolherem a salvação oferecida na cruz. Muito bem. A doutrina da Igreja sobre a transmissão do pecado original adquiriu precisão, sobretudo, no século V. Olha que interessante. Há um desenvolvimento teológico. Embora a palavra de Deus nos seja dada, a compreensão desta palavra vai se dando no curso do tempo. E aí nós vamos entender o tripé da doutrina da Igreja: a Escritura, a tradição e o magistério, os pastores que vão discernindo, compreendendo, estruturando o conhecimento da nossa fé. Em especial sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo, e no século XVI, em oposição à reforma protestante. Muito bem. Então aqui nós temos dois momentos: o século V e o século XVI. O século V, quando Santo Agostinho luta contra o pelagianismo, e no século XVI, em oposição à reforma protestante. Vamos lá. O que é pelagianismo? Vem de Pelágio. Pelágio sustentava que o ser humano podia, pela força natural de sua vontade livre, sem a ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Limitava assim a influência da falta de Adão ao de um mau exemplo. É o que estamos vivendo hoje. Tem pessoas que se apegam às estruturas exemplares externas, vivem numa rigidez e não trabalham interiormente, sobretudo a consciência de que nós somos dependentes de Deus. É lógico que nós temos que dar bom exemplo. Temos aí a lenda histórica onde o imperador romano mata sua esposa e aí dizem para ele: mas César, a sua esposa não cometeu nenhum erro, não te traiu. E aí ele dizia: não basta a esposa de César não ter traído, ela tem que mostrar, parecer que não traiu. Olha só. Então muitas vezes nós ficamos no externalismo da fé. Os ritos, os gestos, tudo isso é importante, necessário, valiosos, nos educam, nos corrigem, mas nós não podemos perder de vista que o que nos salva não são essas realidades exteriores ou secundárias, mas a graça do crucificado. E lembremos-nos que o alvo, olha que interessante, depois de Nossa Senhora, o alvo da redenção de Cristo foi um ladrão. Notemos isto. Olha o efeito da última hora. Um ladrão, um homicida, alguém que fez terror, que ia para a cruz, não era qualquer pessoa, não. Era alguém miserável mesmo, alguém terrível. Pois um ladrão foi alvo da compaixão e da salvação do Cristo. E aí? Isso é justificativa para que eu não tenha uma vida coerente, coesa, exemplar? Não, não é justificativa, obviamente. Quanto mais cedo conhecemos o Senhor, mais graça teremos para vivermos retamente. Mas eu não posso impor limites à graça de Deus. Isso Pelágio queria.
Santo Agostinho lutou contra isso. Os primeiros reformadores protestantes, ao contrário, ensinavam que o ser humano estava radicalmente pervertido e sua liberdade anulada pelo pecado original. Identificavam o pecado herdado por cada ser humano com a tendência ao mal, concupiscência, que seria insuperável. A Igreja pronunciou-se especialmente sobre o sentido daquilo que foi revelado. No tocante ao pecado original, no segundo Concílio de Orange, no século XVI, e no Concílio de Trento, Concílio de Orange, no século VI, e no Concílio de Trento, no século XVI. Algumas correntes teológicas do mundo protestante, ou da reforma protestante, entendem que o ser humano está pervertido e que só quando da morte é que saberemos quem foi ou não salvo. Até lá vivemos na escuridão, mas a Igreja não crê nisso. Embora tenhamos sido alvos do pecado original, a graça chega a todos e nos redime e nos ajuda em nossa salvação. E todos podemos viver a salvação. Obviamente é um exercício da liberdade. Um duro combate. A doutrina sobre o pecado original, ligada estritamente à doutrina da redenção realizada por Cristo, propicia um olhar de lúcido discernimento sobre a situação do ser humano e de sua ação no mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o ser humano, embora este permaneça livre. Olha que bonito. Nós ainda somos livres. Nada de ficar agora. Foi Deus quem quis. Foi o diabo quem fez isso. Não. Onde é que está a liberdade humana? A nossa consciência. A gente tem que ter muito cuidado. Nós facilmente repetimos os gestos do Éden. Adão foi Eva foi a serpente. A serpente não falava mais nada, ficou rastejando. Muito facilmente nós culpamos o outro. Deu uma coisa errada no vídeo. A culpa é do Fabrício. Fabrício já culpa fulano, já culpa a nossa vida. Então a gente tem que ter clareza dos nossos atos. O que escolhemos traz consigo consequências. O pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, diz o Concílio de Trento. Ignorar que o ser humano tem uma natureza ferida, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política e da ação social, diz o Papa João Paulo II, na Centésimos Anos, que é um documento sobre a doutrina social da Igreja, algo que devemos estudar muito, porque senão começamos a criar uma concepção angélica como se o nosso fim fosse o céu, mas porque o fim é o céu, nós acabamos então nos descuidando da terra e todas essas desigualdades que nós contemplamos é assim mesmo, não tem jeito, tem que ser assim mesmo. Não. Diz a doutrina social da Igreja, o nosso desejo, anelo pelo céu, não pode nos fazer descuidado com as coisas da terra. Exatamente. O céu e o inferno começam aqui. Precisamos lutar para que aqui já as coisas sejam mudadas. O Padre Newton, nosso querido irmão, diz alguma coisa, né? Geralmente a gente fala assim, né? Pau que nasce torto, até as cinzas são tortas. Muito bem. Só que nós não somos um pedaço de pau. Nós somos seres humanos, alvos da redenção. O Cristo morreu por nós e nos redimiu. E ao nos abrirmos a Ele, é possível a nossa conversão. É possível a nossa mudança. E quando eu mudo, o meu entorno há de mudar. A sociedade, o mundo como um todo, a política, porque são homens novos, mulheres novas, constituindo novos céus e novas terras. E nova terra. As consequências do pecado original e de todos os pecados pessoais dos seres humanos conferem ao mundo em seu conjunto uma condição pecadora, que pode ser designada com a expressão de São João, o pecado do mundo.
Com essa expressão se quer expressar também a influência negativa que exercem sobre as pessoas, as situações comunitárias e as estruturas sociais que são fruto dos pecados dos seres humanos, diz o Papa João Paulo II na Reconciliatio e Penitência. Muito importante. O pecado tem sempre um caráter social. Por mais que eu pense, eu estou aqui pecando isoladamente, sozinho, ninguém está vendo, por eu estar ferindo a mim mesmo, eu acabo ferindo toda a criação. Então, o ato pessoal gera sempre um ato social. Esta situação dramática do mundo, que inteiro está sob o poder do maligno, faz da vida do ser humano um combate. Vai dizer a Gaudium et Spes novamente, né? Uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade, iniciada desde a origem do mundo. Vai durar até o último dia, segundo as palavras do Senhor. Qual será esse último dia, não sabemos. E nem adianta ficar correndo atrás aqui para saber que dia e hora. Nem o Filho de Deus sabe, só o Pai. Envolvido nessa batalha, o ser humano deve lutar sempre para aderir ao bem, perseverar, ser constante. Ele não pode alcançar sua unidade interior senão com grandes esforços e com o auxílio da graça de Deus. É o que entende, diferentemente da reforma protestante, a igreja crê que a justificação de cada ser humano se dá com o auxílio da graça de Deus e com esse esforço pessoal para aderirmos ao bem. Não abandonastes ao poder da morte. Depois da queda, o ser humano não foi abandonado por Deus. Ao contrário, Deus o chama, nos diz lá Gênesis 3:9, e lhe anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e o reerguimento da queda. Esta passagem do Gênesis foi chamada de proto-evangelho, o primeiro evangelho, já identificando a boa nova da salvação em Cristo, por ser o primeiro anúncio do Messias Redentor, do combate entre a serpente e a mulher, da vitória final de um descendente desta última. A tradição cristã vê nesta passagem um anúncio do novo Adão, 1 Coríntios 15, que por sua obediência até a morte e morte de cruz, Filipenses 2:8, repara com superabundância a desobediência de Adão, Romanos 5. Além disso, numerosos padres e doutores da igreja veem na mulher anunciada no proto-evangelho a mãe de Cristo, Maria, como nova Eva. Não está na Bíblia esse termo, mas, inspirado certamente pelo Espírito de Deus, há este paralelo. Adão e Eva eram livres e sem pecado. E pecaram. Olha que coisa. Eles eram livres e, como livres, eles puderam escolher entre viver e confiar em Deus e entre desconfiar de Deus e viver sob a força do tentador. Quis o amor de Deus que houvesse na história duas personagens igualmente livres e que a estas personagens fosse apresentado o princípio da salvação. E aí entra toda a teologia que nós vamos ver em seguida dos dogmas, inclusive o dogma da Imaculada Conceição. O Papa Paulo VI vai dizer que Maria, tudo nela refere a Cristo. E quanto ao dogma da Imaculada, o texto do Magistério diz que em razão de Cristo ela foi preservada do pecado original para que ela fosse livre, totalmente livre, para decidir, para responder se queria cooperar com Deus ou se queria viver a sua humanidade. Jesus também, igualmente livre, lembremos do horto, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha,
mas a sua vontade. Ele era verdadeiramente humano, menos no pecado. Ele era humano, livre, ambos. Cristo vai ser chamado por Paulo de novo Adão, e os padres da igreja vão entender Maria como a nova Eva. Se a primeira Eva é mãe dos viventes, a nova Eva será mãe dos crentes, daqueles e daquelas que crerão na salvação dada pelo seu Filho Jesus, o Salvador. Foi ela que, primeiro, de forma única, se beneficiou da vitória sobre o pecado, conquistada por Cristo. Ela foi preservada de toda mancha do pecado original, vai dizer Pio IX na sua bula Inefabilis Deus. E durante toda a vida terrestre, por graça especial de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado, diz o Concílio de Trento. Por que, no entanto, Deus não impediu o primeiro homem de pecar? São Leão Magno responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. São Tomás de Aquino diz: nada obsta a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior. Donde a palavra de São Paulo: onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. E o famoso canto, ó feliz culpa, que mereceu tal e tão grande Redentor, um canto feito, né, por São Tomás de Aquino e que cantamos na Vigília Pascal. E aqui eu vou terminar dizendo que, ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor, vai gerar depois um outro grande embate. Jesus veio porque os primeiros pais pecaram? Ou Jesus veio porque Deus nos ama e de qualquer forma nos enviaria o Messias? De qualquer forma, nós temos que agradecer que ele veio e está no meio de nós. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Não se esqueça de curtir, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça também de ativar a notificação e não se esqueça de se inscrever, tá bom? E aqui em nossos vídeos, num desses cantos da tela, teremos aqui um QR Code. Se você quiser cooperar com algum valor para a nossa obra de evangelização, nós agradecemos, tá bom? Sempre vamos fazer isso nos nossos vídeos. Porque a gente precisa, Fabrício tem que pegar o Uber, a gente tem material que adquirir, energia que pagar e tantas coisas, então nos ajude. Então aqui vai estar o nosso QR Code. Se você desejar cooperar com nossa obra de evangelização, com qualquer valor, nós te agradecemos. Tá bom? Deus te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.